O termo francês aprender tem dois significados. O aprender propriamente dito, que é o adquirir conhecimento, e o ensinar, é o transmitir o conhecimento. Portanto, nós aprendemos aquilo que somos capazes de ensinar. E quando nós possuímos conhecimento, nós passamos esse conhecimento adiante. Quando, por exemplo, nós observamos uma paisagem ou um belo quadro, nós não queremos ter a experiência de observar essa paisagem ou o quadro sozinhos. Nós queremos que outras pessoas também tenham essa experiência. Para Platão, o prazer de aprender, a alegria de adquirir conhecimento é incomparável. Por quê? Porque é o único prazer que não é precedido de uma falta ou de um sofrimento. Tantos outros prazeres, como fome, sede ou desejo sexual, são precedidos de falta. Já o aprender não é precedido dessa falta. Se eu não tivesse sede, por exemplo, eu não sentiria prazer ao tomar água. O conhecimento para Platão é reconhecimento, é recordação, é anamnese, e portanto ele não é precedido de falta. Nós já encontramos a verdade antes mesmo do nascimento, segundo Platão, quando a alma nasce e ela acaba sendo prisioneira de um corpo, no mundo das ideias. Então, para Platão, antes mesmo de nascermos, nós possuímos acesso à verdade. E quando nós nascemos, as verdades são inatas. E nós só voltamos a elas por recordação da época que a alma estava no mundo das ideias. Agora, no mundo sensível, nós recordamos essa verdade que estava no mundo das ideias e que é atemporal. Então a verdade tem 3 etapas. A pessoa conhece, ela depois esquece e no nascimento ela recorda, por meio do diálogo socrático. Daí a arte da maiêutica socrática, que é tirar dentro de si a verdade. Daí que o conhecimento é o único desejo não precedido de uma falta, mas de uma plenitude esquecida. E quando nós conhecemos algo, é como se nós chegássemos ao porto, ao lugar tão esperado. Já Kant diz que o conhecimento é um prazer quase religioso, mas também estético. Segundo Kant, o prazer que a beleza nos proporciona é o mesmo prazer que o conhecimento nos proporciona. A obra de arte, por exemplo, é um objeto estranho, que concilia o inteligível com o sensível. E quando nós conciliamos o inteligível com o sensível, nós nos tornamos menos animais, menos matéria e mais espirituais. Assim, a espiritualização do homem, a divinização do homem, a humanização do homem se dá pelo processo do aprendizagem, do aprender os diversos saberes. Assim, o trabalho intelectual, apesar de penoso e cansativo, nos traz alegrias incomparáveis. E aqui nós podemos olhar para o mito da caverna de Platão. A saída da caverna é trabalhosa, é penosa, mas o olhar de fora da caverna, o olhar para a episteme e não para a mera doxa, nos traz alegrias incomparáveis. Diante dessa tese de que o aprender gera prazer, gera alegria, como que nós podemos entender a crise que as escolas atualmente vivem? Para Kant, a aquisição do conhecimento nos faz entrar na esfera do divino. Admitamos que todos nós, crentes ou não, possuímos a ideia de Deus. Pouco importa aqui se essa ideia é verídica ou não. O que importa é que nós podemos pensar sobre ela, mesmo se Deus não existisse. Para Kant, nós podemos pensar sobre todos os entes metafísicos, mesmo não conhecendo eles. Nós conhecemos apenas aquilo que afeta a nossa sensibilidade e é classificado pelo nosso entendimento. Portanto, objetos metafísicos como Deus, imortalidade da alma, ou mesmo a questão do universo, infinito ou não, e todos os grandes outros temas da metafísica não são possíveis de serem conhecidos, mas sim eles são possíveis de serem pensados. E daí vem o prazer em conhecer algo, mesmo se esse algo seja falho, mesmo se nós estamos aqui negando isso. Mas nós, pelo nosso entendimento, nós podemos pensar sobre todas as coisas, e isso gera em nós prazer. No momento que eu passo a conhecer algo que antes eu não conhecia, isso com certeza irá gerar prazer, pois isso acaba ampliando o meu horizonte. Por exemplo, quando eu entendo a ciência da lógica de Hegel, eu amplio o meu horizonte e isso vai gerar prazer, pois eu passo a conhecer mais coisas que antes eu não conhecia. Quando eu tenho conhecimentos básicos, por exemplo, das ciências naturais,
da história, das ciências sociais, da literatura, da filosofia, isso com certeza irá gerar prazer, pois eu passo a conhecer coisas que eu nem imaginava que existiam. E friso aqui a posição de Platão, que também fora de Aristóteles. O grande prazer que nós temos ao conhecer algo é inestimável, é um dos principais prazeres que gerará felicidade para nós. Espero que todos vocês tenham diversos prazeres na vida de vocês, mas que o prazer do conhecer, do aprender, seja um deles. Até mais!